Boa tarde, meu nome é Lange e nosso ciclo de apresentações de artigo é sobre periodização. E eu quis trazer periodização e uma parte de outra área que é muito interessante, a parte de psicologia do esporte, apesar do artigo não tratar especificamente desse termo, mas ele vai falar de motivação e de aderência, que faz parte dessa área. Então, o artigo que eu vou apresentar hoje é o efeito da periodização na aderência do programa de treinamento. Esse artigo, o primeiro autor é o Vicente Javier Clemente Soares. Ele é de Madrid, da Universidade de Madrid, e eu coloquei só uma fotinha que eu procurei no LinkedIn sobre esse autor. Como no título do artigo, a gente tem aderência. Em português, a gente pode traduzir tanto para adesão quanto para aderência. E no campo esportivo, então, essa adesão ao treinamento é o grau de cumprimento dos atletas em tarefas de todos os tipos que a formação implica. Então, esse treinamento pode ser fazer o aquecimento de forma consciente, fazer a parte principal ou terminar o treinamento com todo o exercício que precisa ser feito. Seria fortalecimento, seria a fisioterapia, né, após o treinamento. Então, a adesão é a pessoa estar ciente e mudar o seu comportamento perante uma recomendação. E nesse processo de treinamento, de mudança de qualidade, de mudança de vida, né, para uma melhor qualidade de vida, há uma adesão inadequada. Essa adesão inadequada tanto se refere às sessões de treinamento que a pessoa ou falta ou faz numa intensidade, num volume que não foi o recomendado, ou as medidas complementares. Às vezes ela é requerida essa pessoa fazer uma fisioterapia, fazer um trabalho de recuperação e ela não cumpre essas exigências. Os autores também abordam que 50% das pessoas que iniciam alguma atividade física, em 6 meses ou menos, essa pessoa desiste de continuar fazendo exercício físico, e isso tem diversas razões. A gente pode citar a falta de motivação, né, essa não adesão ao novo estilo de vida, ou porque ela acha que é caro pagar uma academia, ou caro pagar uma assessoria de corrida. Pode ser porque ela também não se sente adequada ao ambiente de academia, a gente já viu isso diversas vezes, né? Até foi assunto da internet há pouco tempo, uma pessoa que estava na academia, acima do peso, não se sentiu pertencente àquele meio e teve uma repercussão muito grande nas redes sociais. E a motivação é determinante, e ela é um fator chave para uma pessoa comece e continue num programa de exercício. Não só de forma recreativa, mas até o atleta. O atleta que é motivado, ele faz o treinamento, ele realiza o treinamento de forma muito mais eficiente de um atleta que perdeu um pouco a motivação. E essa falta de motivação leva ao fracasso do programa. E é um grande problema para as pessoas que trabalham com periodização. Então, a gente vê muito, que o nosso grupo tem, né, professores que têm uma assessoria esportiva, de corrida, preparar todo o treinamento, toda uma periodização, às vezes mensal, semestral, anual, e o aluno não vai, ele não comparece, falta uma semana, e lesiona, e vai viajar, e essa periodização tem que ser refeita diversas vezes. Então, como o aluno falta, essa periodização acaba que é interrompida e tem que ser refeita. E tem diferentes modelos de periodização, e cada um influencia a pessoa de forma diferente. E cada tipo de periodização vai motivar mais ou menos, e cada periodização, também cada modelo, pode aderir mais ou menos esse atleta recreativo no programa completo de exercício. Nós temos o Cocum, em 2017, ele fez um estudo, ele concluiu que permitir que os participantes escolhessem a ordem da carga de trabalho aumentou a adesão ao programa de exercício. McNamara e Stern, em 2010, também concluíram em seu estudo que a capacidade do atleta de influenciar o seu treino
mostrou efeitos benéficos na adesão e nos ganhos de performance. Então, esses dois estudos, eles concluem que quando a pessoa e o atleta ele tem um certo grau de influência na carga ou na ordem dos exercícios, ele se sente mais motivado. A adesão ao programa de exercício aumenta. Tanto a motivação quanto a adesão, elas são variáveis importantíssimas para a determinação da efetividade do programa de exercício. Se a pessoa está motivada e ela continua indo aos treinos, ela continua realizando o volume e a intensidade de acordo com a periodização e vê que isso está dando resultado, ela continua. Ela não para, ela não pensa em desistir, ou quando pensa em desistir, ela volta para aquela motivação, ela volta para aquilo que ela está fazendo de forma efetiva. Com tudo isso, o objetivo dessa pesquisa, desse estudo, foi estudar o efeito de 3 diferentes tipos de periodização, na performance aeróbica, na motivação e na adesão de atletas ativos fisicamente. A hipótese é que a periodização reversa poderá apresentar índices maiores de performance, de motivação, de adesão do que os modelos de periodização tradicional e o modelo livre. Materiais e métodos. Então, esse estudo ele foi composto por 30 pessoas, 20 homens e 10 mulheres. Nos homens, a gente tem a média de idade de 26,8 anos, a altura de 74,6 centímetros e o peso médio de 71,3 quilos. São 10 mulheres, a idade média de 24,3 anos, a estatura 165 centímetros e o peso 57,2 de média. E nós temos então 3 tipos de periodização. Primeiro, a periodização de treinamento reversa, que ele vai chamar de RTP, e o N desse grupo foi de 10 pessoas. O segundo tipo de periodização, que é o treinamento tradicional, que ele vai chamar de TTP, o N também foi 10, e o treinamento livre, ele chamou de FT, e o N também foi 10. Somando, então, deu 30 pessoas, relembrando, são 20 homens e 10 mulheres. Ele só não coloca quantos homens e quantas mulheres em cada grupo, tá? A gente só sabe o N total. Então, nesse estudo, foi um programa de treinamento de 8 semanas. Essas 30 pessoas foram divididas, então, nesses 3 grupos, 10 pessoas em cada grupo. Houve uma avaliação antes das 8 semanas, houve esse programa de treinamento e teve uma avaliação após as 8 semanas. Foi avaliada a performance, uma corrida de 2.000 metros, a motivação e a adesão. Ele chamou de periodização tradicional quando a sequência iniciava com volume mais alto e a intensidade mais baixa. Depois, no segundo mês, ele inverteu. Ele diminuiu o volume e aumentou a intensidade. A periodização reversa é o contrário. Começou com uma intensidade mais alta no primeiro mês e no segundo mês inverteu. Foi o volume mais alto. E a periodização livre, não houve qualquer controle dos pesquisadores. E para o controle de carga desses 3 tipos de periodização, ele usou o método TRIMP, que é a multiplicação do tempo, da duração do exercício, vezes a PSE. Então, como eu disse, foi avaliada a performance, uma corrida de 2.000 metros, 2 quilômetros, foi aferida a frequência cardíaca no final da corrida, a motivação ela foi composta por uma escala de 0 a 10, em que 0 é nada motivado e 10 é muito motivado. E a adesão, a avaliação foi feita pelo número de participantes. Então, a gente sabe que foram 10 pessoas que iniciaram o programa de treinamento. No final das 8 semanas, eles iam ver quantas pessoas permaneceram ainda nesse grupo. A gente tem aqui a primeira tabela, que ele mostra o TRIMP do primeiro mês. Então, a gente tem no primeiro retângulo a periodização reversa, em que começa com um volume maior do que a intensidade maior do que o volume. Temos a periodização tradicional, em que começa o volume mais alto, e a periodização livre. Nós temos o primeiro mês e depois o segundo mês. O que a gente pode observar nesse gráfico?
que no primeiro mês o TRIMP foi maior do tradicional em relação aos outros dois métodos, tanto o reverso quanto o livre, e no segundo mês isso se inverteu. O reverso teve um maior TRIMP do que o tradicional e o livre. Isso é devido ao volume, já que no primeiro mês o tradicional tem um volume maior e no segundo mês é o reverso que tem um volume maior, como a duração foi maior, isso puxou o TRIMP para ser mais alto também, porque é a multiplicação da duração do treinamento. E a gente pôde observar que o treinamento livre permaneceu, o TRIMP, né? Basicamente igual no primeiro e no segundo mês. Os resultados. Na tabela 1, a gente vai ter a frequência cardíaca e o tempo na corrida de 1.000 metros. Nós temos o primeiro grupo da periodização reversa, temos o pré, o pós, o T e o P, e temos também o método tradicional e o método livre, né, periodização livre. O que é o mais importante, ou o que chamou a atenção nessa tabela? A periodização reversa, que é o primeiro grupo, produziu um decréscimo significativo na frequência cardíaca. Eu marquei aqui em vermelho. Então, na periodização reversa, os atletas, antes da intervenção, tinham uma frequência cardíaca média de 190 batimentos por minuto, isso ao final do teste, e após as 8 semanas de intervenção, essa frequência cardíaca baixou para 184. Isso não pôde ser observado nos outros grupos, que houve até um aumento da frequência pequeno, né? Não é considerado estatisticamente significante, mas teve até um aumento no pré e no pós nos outros grupos. E a performance não foi alterada. Mesmo com 8 semanas de intervenção, o resultado não teve uma diferença significativa em qualquer grupo. No grupo da periodização reversa, de 242 segundos para 237, na tradicional também de 240 para 36, e no livre de 266 para 268. Né? Houve até se a gente for olhar mais minuciosamente, até aumentou o tempo. Já a segunda tabela, que vem em seguida, ele vai apresentar os seguintes resultados. A frequência cardíaca basal apresentou uma diferença significativa entre os grupos de periodização livre, reversa e o tradicional. Não foram encontradas diferenças no tempo do teste, 2.000 metros, entre os grupos no pré e no pós-intervenção, bem como a frequência cardíaca após as 8 semanas. No entanto, houve diferença significativa entre os grupos de periodização livre, reversa, após a intervenção. Então, vamos lá para a segunda tabela. Ele coloca 2 momentos, né? O pré e o pós-intervenção. Aqui nós temos as variáveis, que são somente 2, que é a frequência cardíaca e o tempo após os 1.000 metros. Nós temos os grupos. Aqui ele vai fazer, né, uma comparação e o resultado. Então, a gente tem aqui pré-intervenção, sendo a variável a frequência cardíaca, o grupo reverso, de periodização reversa. Ele vai comparar com o tradicional e com o livre. O tradicional, ele vai comparar com o reverso e o livre. E no livre, ele também vai fazer a mesma coisa, ele vai comparar com o reverso e o tradicional. Então, a frequência cardíaca não houve, basal não houve diferença. Os tempos também, nos 2.000 metros, apesar de ele falar que 2.000 metros, na tabela ele mostra 1.000. Então, há, às vezes, essa divergência. Nas tabelas está o tempo de 1.000 metros, mas durante o artigo ele fala 2.000. Então, não foram encontradas diferenças após pré e pós na corrida, mas houve diferença entre os grupos após a intervenção. Então, dentro do mesmo grupo, não houve diferença.
mas a gente vai observar que, quando compara um grupo com outro, a gente vai observar que o reverso teve uma melhora após a intervenção. Então, aqui a gente tem o pré, a frequência cardíaca e o tempo nos 1000 metros. Então, cada periodização, depois ele vai comparar com as outras duas. O pós, a gente também tem aqui a frequência cardíaca, os grupos e a comparação, e o resultado após 1000 metros de corrida, ele vai fazer a mesma comparação. Então, a periodização, deixa eu ver se está certo, a periodização reversa mostrou uma motivação significativamente maior com o treinamento do que os outros grupos. Então, na reversa, a média, lembra que a motivação era uma escala de 0 a 10? O 0, nada motivado, e o 10, muito motivado. Então, a reversa teve uma média de 9,2 pontos, a tradicional de 8 e a periodização livre de 7,4. Então, a periodização reversa mostrou-se maior em termos de motivação do que os outros grupos, e a tradicional mostrou-se maior do que a livre. E a adesão, não houve diferença significativa entre os grupos. Se não me engano, só um grupo, uma pessoa desistiu. Ele considerou isso insignificante. Então, a adesão foi a mesma em todos os grupos, mas a motivação, na escala de 0 a 10, foi maior na reversa, seguido do tradicional e, em último, o livre. A discussão do artigo. Esse artigo foi o primeiro que analisou o efeito de 3 diferentes tipos de periodização em relação à adesão, à motivação, a variáveis cardiovascular e de performance. 3 achados principais do artigo. Os 3 tipos de periodização mantiveram a performance na corrida de 1000 metros. A periodização reversa promoveu um aumento significativo da motivação, que ele vai explicar daqui a pouco o porquê isso. E a adesão ao programa foi similar, independentemente dos tipos de periodização. Ele coloca também uma diferença quando a pessoa faz parte de um programa estruturado, quando ela sai para fazer o seu exercício sem uma periodização, sem uma estrutura. Quando a pessoa está envolvida num programa estruturado, a motivação é melhor, o risco de lesão diminui, a pessoa se sente pertencente a um grupo e ela evita momentos desagradáveis, como o tédio e a falta de motivação. Ao oposto disso, quando ela não tem essa participação de um grupo estruturado, uma periodização, a motivação cai, dificilmente a pessoa melhora, a performance dela às vezes fica até inalterada ou diminui, e ela fica sem a adesão diminui. Então ele coloca esses 2 grupos, né, de outros estudos que ele pesquisou. Quando a pessoa está envolvida em um programa estruturado, a motivação e a aderência são maiores. E o treinamento periodizado ele vai prevenir um estado de humor negativo, de tédio e até de burnout, que é quando a pessoa desiste de fazer determinado exercício. Razões que podem ter influenciado a motivação durante o programa de treinamento. Atletas que realizam a periodização aumentam sua capacidade física e melhoram sua performance. Também provoca mudanças na composição corporal e obtém maiores adaptações fisiológicas do que atletas que não participam ou não fazem uma periodização do treino. Eles também, rapidinho, eles colocam aqui que essa periodização reversa, ela dá uma motivação extra, que já eram pessoas que estavam acostumadas a treinar. Então, quando você já põe uma intensidade mais alta no começo do treinamento, isso faz com que as pessoas vejam que aquilo é novidade. E a motivação fica maior, a adesão fica melhor. Você quer continuar a treinar porque a intensidade está maior do que o volume. Diferentemente do tradicional, que o volume começa muito alto, depois que vai diminuindo para aumentar a intensidade, quando há uma quebra desse tradicional que as pessoas realizam com mais frequência, melhora a motivação.
A periodização reversa é um tipo de programa que os atletas não estavam acostumados. Então, essa motivação, né, que eu tinha explicado antes, essa alteração do treinamento motiva os atletas. E essa periodização reversa, ela tem um potencial enorme para promover a motivação melhor ou maior, né, do que programas não periodizados. E também essa característica de alta intensidade, que é usada desde o começo do programa, faz a periodização reversa diferir dos outros tipos de programa, né? Porque a tradicional começa com volume alto e a livre você escolhe o que você quer fazer. Pode promover uma alta resposta do que o treinamento contínuo. Esse fato, né, da intensidade ser alta, logo já de começo, pode contribuir para o aumento da motivação e adesão do atleta nas intervenções a longo prazo. E nós temos muitas recomendações, né, dos guidelines, de número de minutos por semana de exercício físico, da intensidade, de qual exercício é melhor para cada grupo. E isso é importante a gente ter esses guias, e é importante também o papel dos profissionais de educação física nessa recomendação de exercício. Porque essas recomendações estão aí para todos, mas é o profissional qualificado, é o profissional motivado e que estuda, e sabendo dessas diferenças entre uma periodização e outra, que pode motivar ainda mais as pessoas a iniciarem um programa de atividade física ou a continuarem nesse programa de atividade física. Então, cabe ao professor ter conhecimento não só técnico, que é importante, obviamente, mas qual programa em cada momento é melhor para o meu grupo, ou para o meu aluno, ou para a minha equipe. E ele também cita algumas limitações do estudo. Primeiro, há um número muito pequeno de participantes, porque ficaram 10 participantes em cada grupo. Segundo, ele gostaria de ter feito uma troca de grupo, né? Que os grupos pudessem mudar a periodização depois, né? Quem estava na periodização reversa, passar pelo tradicional e pelo livre, e quem está no tradicional também experimentar, fazer isso de forma randomizada e controlada. Segundo os autores, eles disseram que isso ficou muito difícil, porque as pessoas teriam que despender mais tempo, as pessoas têm o próprio treinamento, então fazer esse crossover ficou difícil, mas ele diz que isso é uma limitação, que seria muito interessante se houvesse essa troca. E que futuros estudos deveriam comparar outros tipos ainda de periodização na motivação e na adesão. Será que seria diferente a resposta de outras pessoas a outros tipos de periodização? E a conclusão, o nível de adesão na periodização reversa foi significativamente maior do que a tradicional e livre. Na verdade, não é a adesão, né? Na verdade, é a motivação. O número de desistências na periodização reversa e tradicional foi semelhante, mas inferior ao treinamento livre, né? Houve só uma desistência em um grupo. Nenhum dos programas, nem o reverso, nem o tradicional, nem o livre, melhoraram o desempenho aeróbico nessas 8 semanas de intervenção. Mas a periodização reversa diminuiu a frequência cardíaca dos participantes em um teste de 1.000 metros. Ele esperava que houvesse uma diferença na performance e não houve. Ficou praticamente igual da pré-intervenção. A única diferença que houve foi na frequência cardíaca da periodização reversa após a corrida de 1.000 metros. Então, segundo o estudo, ele orienta que seja feita a periodização reversa para um grupo de atletas já estão acostumados, né, de um grupo de atletas recreativos. Ele não coloca como de elite e nem coloca para quem está começando, né? A gente sabe das dificuldades quando uma pessoa começa a fazer uma atividade física de colocar a intensidade já muito alta. Então, para um grupo que já está acostumado
à corrida, ao exercício, seria muito interessante para esse grupo manter a motivação e manter a adesão se fizesse uma periodização reversa. Essa foi a conclusão do artigo desses autores da Universidade de Madrid.